CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos. Não, mas o som tá bom, não tá bom? Boa tarde a todos que nos ouvem, e que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no CEAP para estudarmos e aprendermos a doutrina dos Espíritos. Vamos às nossas prédicas, os nossos informativos. Me foi dado esse livro hoje, Foco de Luz, que tem na livraria, para que nós divulgássemos, né? Ele custa apenas R$17. E muito interessante, porque através do Altivo Panfiro, ele tem várias psicografias, né, de espíritos como Cairbar Schutel, Hermann, Sheila, Viana de Carvalho, Anália Franco, inclusive do próprio Adolfo, que será a nossa leitura hoje do Evangelho, o Bispo. Então, aqueles que puderem, passem ali na livraria, falem com a Luciana, tá? E comprem, por favor. O CEAP, como todo centro espírita, ele precisa de voluntários. E como tal, nós sempre fazemos as solicitações, tanto para quem está aqui presente, quanto para aqueles que nos ouvem, através do Facebook, do Instagram ou do YouTube. Basta virem ao CEAP, conversarem com o Newton e com a Adilane. Aqueles que não puderem estar aqui podem fazer essa comunicação via Facebook. É super simples. Por que nós solicitamos? Porque além do trabalho assistencial, que tem 300 famílias, mães e crianças, também tem toda a parte de manutenção da casa. E a casa é mantida pelo trabalho voluntário. Ok? Outro ponto que nós sempre pedimos, sempre ressaltamos: aqueles que estiverem em casa assistindo às lives, que são realizadas de domingo a domingo, compartilhem, porque nós estaremos compartilhando a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus. E muitas vezes, tudo que é dito numa palestra aqui vai ao encontro de tantas pessoas que estão em um momento mais delicado na vida. Então, compartilhem, é muito fácil. Pelo Facebook, a transmissão é direta, no mesmo instante. Basta compartilhar. No Instagram, a posterior, ok? Hoje teremos a nossa palestra, que será realizada pelo nosso Paulo Nagai, que terá 50 minutos para desenvolver os seus pensamentos. E no momento dos passes, a Maiara vai realizar a sustentação. Nós iremos fazer a leitura do Evangelho. Após a leitura, faremos uma prece. Após a prece, a leitura de um tópico do Livro dos Espíritos e passaremos para o Paulo. Ok? A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é a continuidade que nós estamos fazendo há mais de um mês do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa direita. E é justamente do Adolfo, bispo de Argel. E ele fala o seguinte: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhar a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais
quando, como representante da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Fechemos os olhos, pensemos em Jesus. Querido Jesus, estamos aqui mais um sábado reunidos em torno do Teu Evangelho, em torno da doutrina dos Espíritos. Feliz o Senhor por estarmos em Sua presença nessa casa de amor. Pedimos então, em Teu nome, em nome dos bons Espíritos que nos assessoram nesta casa, ao Altivo Panfiro, Leon Denis, Allan Kardec, Antônio de Aquino e tantos outros, Senhor, que nos ajudam em nossa caminhada, que tenhamos a consciência e a maturidade para recebermos os ensinamentos que serão trazidos através da palestra. E assim, em Teu nome, Senhor, em nome do amor de Deus por todos nós, e acima de tudo, em nome de Deus, damos início aos estudos, aos trabalhos de passe dessa tarde de sábado aqui no SEAP. Que assim seja, Senhor. O Livro dos Espíritos é o livro 3 das Leis Morais. O título é Igualdade perante o Túmulo. A pergunta, as questões em que o Paulo vai desenvolver é da 823 a 824. Eu lerei apenas uma. Kardec pergunta o seguinte: de onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de momentos fúnebres? Resposta: derradeiro ato de orgulho. Paulo, que Jesus te abençoe. Obrigado. Uma boa tarde a todos, que Jesus possa nos abençoar mais esse momento de estudos dessa abençoada doutrina espírita. Bom, hoje, como o nosso amigo já falou, nós vamos estudar os itens 823 e 824 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a igualdade diante do túmulo. Então, nessa primeira pergunta que foi lida, Kardec pergunta aos espíritos de onde se origina esse desejo, né, de fazer aquela última homenagem aos que partiram de uma maneira tão suntuosa. E a resposta é curta e grossa, né? O último ato de orgulho. E nós observamos aí em pessoas de diversas religiões, diversos credos, diversas culturas, com diferentes posturas nessas cerimônias, né? Isso tem muito a ver com o que as pessoas entendem do que seja a morte propriamente dita. E por tabela, assim, o que elas entendem do que seja a vida. Porque tem uma coisa que marca muito a gente quando os espíritos falam dessas diferenças, e aqui a gente está observando as diferenças, porque na outra pergunta, no momento, no comentário de Kardec, Kardec fala que o túmulo é o ponto de encontro de todos os homens, ou seja, ali zeram todas as diferenças. Ou seja, o fim de todo mundo é debaixo da terra. O pessoal falava, né, tudo se iguala a 7 palmos abaixo da terra. Porque independe de classe social, de raça, credo religioso, todas as preferências, não interessa. Ali naquela hora há um momento de igualdade, porque os mais poderosos diante da morte, eles se pegam naquele momento de completa apatia, no sentido de, chega um momento que não tem mais nada para fazer. Nem todo o dinheiro do mundo vai salvar, nem todo o poder do mundo vai salvar. E a gente tem alguns fatos curiosos dentro da medicina, né? Porque a gente trabalha muito tempo com medicina espiritual, e às vezes as pessoas confundem, né? Quando a gente fala medicina espiritual, o pessoal pensa mais em medicina do que no espiritual. E os estudos de medicina espiritual, eles são muito mais conceitos espíritas, que convergem para aquela citação
não citação, mas que foi os títulos que deram para Jesus, tipo médico das almas. Por quê? Porque ele não veio tratar do corpo só, ele veio tratar da alma, do espírito. E é completamente diferente quando você fala simplesmente da saúde do corpo, do que quando você fala da saúde da alma. E numa comparação que a gente gosta de fazer, a medicina terrena, ela trata do carro. A medicina espiritual trata do motorista. Aí a gente pega carona do que André Luiz chama, né, do carro fisiológico. E a gente faz essa comparação porque fica bem claro, assim. Tanto que a gente sempre lembra André Luiz quando chegou no plano espiritual, e André Luiz, depois de se recompor durante muito tempo, começou a trabalhar nas câmaras de retificação, e ele achou que ia exercer ali finalmente os conhecimentos que ele tinha de medicina, né? E foi e falou para Narcisa, não, eu quero ajudar, não sei o quê, e ela manda ele limpar o vômito dos atendidos ali, dos espíritos que estavam com problema. E ele argumentou, mas eu posso ajudar de outra maneira, eu fui médico na Terra. E ela como que diz assim, meu amigo, aqui tu aprendeu uma medicina, é como se ela falasse assim, você aprendeu fazer lanternagem, mexer no motor do carro, regular carburador, ver a parte elétrica, mas você não aprendeu a cuidar do motorista. O motorista, quando é barbeiro, a gente tem que dar conta dele como? Vai fazer autoescola de novo. Então, uma autoescola é completamente diferente de uma oficina. E aí a gente vê bem a diferença, tratar da alma e tratar do corpo. Então, a medicina espiritual vem tratar do corpo e da alma. Por quê? Porque você tratando da alma, a consequência é no corpo. Inácio Bittencourt fala isso para a gente. Se é o espírito, ele pergunta e ele mesmo responde. Quem fica doente? Quem está doente primeiro? É o corpo ou a alma? Ele fala assim, é a alma, é o espírito. Então, quem precisa ser curado primeiro? O espírito. Porque o corpo, ele é consequência. Da mesma maneira, dois motoristas pegam o mesmo carro, o mesmo modelo, zero, do mesmo lote, daqui a um ano você vai ver, está completamente diferente. Por quê? A maneira de dirigir é diferente. Um acelera demais, e esse que acelera demais tem que frear mais vezes, passa a marcha com mais violência, ou se o carro for automático, tem uma diferença de tratamento e de como você trata o carro. Então, quando a gente fala da alma, a gente não está desdenhando do corpo. Então, quando você fala dessa igualdade diante da morte, e está falando da vida do espírito, é muito diferente quando você considera imortalidade da alma, reencarnação, e antes até de reencarnação, se você parasse só a imortalidade da alma com manutenção da individualidade, é muito diferente da pessoa que não acredita em nada. Então você vai colocando os conceitos que eles vão se acumulando e vão assim aumentando gradativamente com esse conhecimento a mudança de postura da pessoa diante da vida. Porque o cara que não acredita nada, que ele morreu, acabou, esse cara é aquele que fala assim, se eu fumar eu vou morrer, se eu não fumar eu vou morrer mesmo, fumo. Se eu beber eu vou morrer, se não beber eu vou morrer, bebo. E por aí vai com todas as outras escolhas que ele vai fazer na vida. Então ele não está nem aí se o ato dele te prejudicar, ou te prejudicar, ou te prejudicar, ou me prejudicar. O cara não está nem aí. Porque ele não tem nenhuma noção de consequência. E aí a doutrina espírita vai indo mais um degrau. Olha, além dessa manutenção da individualidade, você tem a reencarnação. Que a reencarnação possibilita a gente não só responder pelas lambanças que fez anteriormente, que aí tira aquela ideia de impunidade, que é o que a gente observa hoje, né? A gente vê as pessoas que têm uma vida afastadas da lei, e aí a gente fala da lei do homem, da lei de Deus muito mais, e que aparentemente estão bem. Por que aparentemente? Aparentemente a gente tem que colocar, por causa daquelas questões que os espíritos falam para nós, quando eles falam da riqueza e da pobreza, ele fala assim, você acha que por trás daqueles castelos não tem problema nenhum? Ele fala, por ali escondem problemas muito grandes que a gente nem imagina, por isso que ele fala que a prova é tão difícil quanto ou até mais
do que da pobreza. Porque na pobreza a gente tem vontade de fazer besteira e não pode fazer, porque não tem condição. Quando você é rico e poderoso, você quer fazer besteira e pode fazer, porque tem todas as condições de fazer todas as besteiras do mundo. Ou seja, todas as escolhas que eu quero fazer, eu ainda tenho aquela facilidade de poder fazer. E aí, essa visão, quando eles falam do que se esconde por ali, é que a gente não sabe da vida do outro. Então, as pessoas que acreditam que tem uma consequência, porque com a reencarnação você tem essa visão, ainda veio com a lei de causa e efeito, que mostra o mecanismo, mostra para a gente como é que funciona isso. Então você vê uma grande diferença da pessoa que tem esse conhecimento e essa postura, da pessoa que tem o conhecimento espírita. É claro que isso é teórico. Teórico no sentido de que se nessa vida eu estou aprendendo isso tudo e não estou colocando em prática, é uma fase, porque isso tem um lastro das vidas anteriores do espírito, porque hoje a pessoa pode estar numa outra religião, mas ela como espírito já tem maturidade dentro desses conhecimentos da lei de Deus, porque a gente não está falando de segmento religioso. O espiritismo, ele fala da lei universal. Ela explica como o universo funciona, como Deus administra esse negócio todo. Então, essa postura, ela vamos dizer assim, de esse conhecimento e essa vontade, não adianta só conhecer, de querer melhorar, de querer botar em prática, faz uma diferença absurda da maneira como a gente vive. E se faz diferença da maneira como a gente vive, vai fazer também muita diferença na maneira como a gente morre. Então, a pessoa que não acredita em nada, ou que dá muito valor às coisas materiais, e a gente lembra também o que os Espíritos falam no Evangelho, criticando a cada um de nós sobre a postura como sociedade. Eles falam que nós nos guiamos muito pela aparência, que às vezes a gente estende um tapete vermelho para pessoas que têm poder e dinheiro e que não prestam, falar bem claro, que não valem nada. E às vezes a gente impede e não quer nem contato com pessoas que são simples, em termos de posição social e poder ou qualquer coisa, mas que têm um lastro espiritual muito grande, que são honestas. Quer dizer, isso é uma diferença de valores. Então, se a pessoa vive assim, é o mesmo conceito. Se eu não dou valor às coisas espirituais e dou valor só às coisas materiais, e fico nesse engano que eu gosto, quando uma pessoa dessa morrer, você vê como é que a gente vai analisar isso? É observar o comportamento. Aqui eu não estou falando, não estou querendo dizer que ninguém é melhor do que ninguém, né? Não é isso, mas é um comportamento. Tu olha um enterro em pessoas que já têm o conhecimento espírita. Estão tristes? Estão tristes. Estão chorando? Podem até estar. Mas não estão desesperadas. Ou pelo menos não deveriam estar. Então é engraçado quando você vê nesses lugares, esse cemitério da Saudade, como é que é o nome do negócio? Jardim da Saudade, que é mais aberto e que não tem aquela visão mais fúnebre. Você, quando vê aquelas capelas, as pessoas reunidas, as pessoas até comentam, e aquilo ali deve ser enterro de espírita. Não que outras pessoas também não tenham esse comportamento, tem também, mas é mais difícil. Então está ali, o pessoal de vez em quando faz uma prece, a conversa está mais branda. Mas se a gente lembrar e aí eu vou falar de mim, dos funerais que eu participei antes de ser espírita, vamos lembrar, tinha comes e bebes, até aí tudo bem. Naquela época o velório era de um dia para o outro, né? Dependendo da hora que morreu, você passava até a noite toda velando o corpo, enterrava no dia seguinte. Aí tudo bem, um cafezinho, um lanchinho para a pessoa ficar ali velando o corpo, porque se usava isso. Mas depois, mais modernamente, não foi só cafezinho, lanchinho, vinha refrigerante.
Em alguns lugares tinha até bebida, cerveja. Tudo bem. E o papo? O papo geralmente aí tem dois extremos, né? Eu nunca vi defunto desonesto nesses enterros. Porque o cara podia ser o que fosse. Morreu, e fulano era maravilhoso, que não sei o quê. Isso. E também um tal, o outro extremo, era falando das peripécias do finado, do como ele viveu. E aí você tem do 0 a 100, né? Tu tem até de fatos bons, ações boas, troços assim pitorescos, engraçados, todo mundo lembrando, e também muito troço errado, bagunça mesmo, que as pessoas contavam como se aquilo fosse algo, os feitos do finado. E isso é um comportamento. Hoje em dia, quem tem conhecimento espírita já é diferente, ela tem noção do que está acontecendo ali. Tem noção que tem um espírito ali que está passando por um momento difícil, de desprendimento da alma do corpo, que é um momento, não é tão doloroso quanto o nascimento. Isso os espíritos explicam para nós, principalmente André Luiz, no Missionários da Luz, explicando o reencarne de Sigismundo. Porque, e é engraçado, né, que o comportamento é igual. Uma vez, numa palestra lá no Leão Denis, era de finados, e eu contei um caso de reencarnação sem falar que era um caso de reencarnação. E é idêntico com o funeral, porque os espíritos que estavam preparando o indivíduo para encarnar estavam com o mesmo sentimento de apreensão, de dúvida, dos que ficam aqui quando o indivíduo volta. Porque o fenômeno é o mesmo, só que ao contrário. Você está se preparando, e é um negócio muito interessante. Por que é pior de lá para cá o encarne? O encarne, a gente sai de uma posição de plenitude, de, vamos dizer assim, consciência de si mesmo muito grande, para um apagamento da memória, redução perispiritual, em que você fica totalmente entregue. Você vai ficar dependendo dos seus pais por muito tempo, a vida totalmente dependente dos pais que você escolheu. E aí aquela 200 mil pulgas atrás da orelha de Sigismundo, que vai reencarnar com um casal que compôs com ele um triângulo amoroso. Olha a sensação, meu Deus do céu. Eu vou me meter naquele negócio ali. Como é que vai lidar? Como é que eles vão lidar com essa situação? Então, quando você mergulha para cá, e aí ele faz até essa alusão, é como se você entrasse numa floresta, você sabe que tem feras ali, animais ferozes, e você sabe que também tem um guarda florestal, só que você não sabe que hora que vai aparecer um ou outro. E você mergulha. É o esquecimento passado. A morte, apesar de ser um fato doloroso também, o processo é menos doloroso nesse sentido. Aí você sai, é como se um passarinho estivesse saindo da gaiola. Você está partindo de uma, vamos dizer assim, você está ali cerceado pelo corpo físico, e eles usavam na época de Kardec até o termo do escafandro, né? Que era aquela roupa de mergulho, e que nos filmes de hoje até você vê alguns filmes, aquele escafandro que os marinheiros usavam antigamente, os marinheiros de mergulho, e que deixa o movimento tolhido. E isso era a imagem que Kardec e os espíritos passavam naquela época, de como era o cerceamento do espírito. Você fica limitado, aquilo ali o corpo limita. E quando você está fazendo esse desprendimento, é como se você estivesse soltando o passarinho da gaiola, ou nesse caso, tirando o escafandro do cara e o cara saindo tranquilo. Não vai sair pelado, vai sair com uma roupa de mergulho, como a gente tem hoje, mais tranquila, mais leve, que não impede o movimento, porque ele vai estar saindo com o corpo espiritual. Mas é essa noção do que está acontecendo ali, que dá ao espírita, ou quem tem esse conhecimento, um direcionamento na postura que ele deve ter durante essas cerimônias. Primeiro no funeral, que como ele sabe que ali tem uma atuação da equipe espiritual
para fazer o desprendimento, ele entra em prece. E a prece é justamente com essa consciência, para vibrar, melhorar a condição ambiente daquele momento, para que os espíritos continuem, porque a gente não tem noção do tempo que vai durar cada desprendimento. Mas nós sabemos que os espíritos estão ali. Dependendo da evolução do espírito, ele pode até já estar disperso ali, saído do corpo, totalmente desligado e presenciando o que está ali. Como foi o caso de Sansão, se eu não me engano. Sansão foi que deu a mensagem no enterro dele. Eles tinham combinado. No enterro não, lá no velório, durante o velório, estava lá lúcido. E isso depende da categoria do espírito. Então ele pode estar presente ali dessa maneira ou não. Mas tu imagina, de qualquer jeito não tem desculpa. Imagina se a gente está num velório desse e o espírito está ali consciente já. E escutando as besteiras todas que a gente está falando dele. Percebendo o desdenho que a gente tem dele. Aquele negócio de, pô, fulano era tão bom. E aqui por dentro era um bom sem vergonha. Me fez isso, me fez aquilo. Quer dizer, e o espírito vai perceber. Então, para nós, além da consciência do que está acontecendo, a postura, independente da qualidade moral daquele que está saindo, a gente tem que ter uma, vamos dizer assim, caridade moral para com o espírito que está ali e respeitar aquele momento. Para quê? Para dar margens, para melhorar a condição de trabalho da espiritualidade que está ali. Então, você vê, se sai esse funeral, aí vamos dar o tamanho, que é o que ele fala aqui, da cerimônia. Primeiro, uma questão que ele até responde na 24, na 824, quando Kardec pergunta e dá margem para o espírito responder, que ele fala assim, tu reprovais de modo absoluto a pompa dos funerais? Quer dizer, é errado fazer esse negócio legal? Ele fala, não. Quando ela, ele condiciona, quando ela honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. Então está tudo ligado com aquilo que a gente falou antes. A maneira como você viveu é que vai indicar a maneira como a gente vai morrer. Não aos olhos do mundo, mas aos olhos da lei. Então, como os espíritos falam para nós, quer morrer bem? Vive bem. Vive de acordo com a lei. Um dia vai chegar, a gente não pode nem dizer que está próximo ou não, muito próximo ou não, porque depende do comportamento de cada um de nós, como humanidade. Mas que nós, como sociedade, nós não vamos ver a cor do cartão de crédito, ou o nível da conta bancária, ou a posição social do indivíduo, ou a posição de poder que ele tenha. Não vai ter muito aquele negócio do peso do sobrenome. Até nisso, por isso que não é absoluta a resposta que ele dá. Não, se for de forma absoluta, não. Mas são coisas relativas. Que até o nome de família, os espíritos falam, não, é mais do que normal, assim, e aceitável você honrar a família. Honrar o nome da família, querer preservar, mas honrar como? No bem, fazendo boas obras, e não pelo peso do nome em si e viver às custas daquele peso, tipo da carteirada. No plano espiritual não tem isso. No plano espiritual não interessa muito o teu sobrenome nem o teu nome, interessa o que você fez e o que você não fez. Quais são suas escolhas, dentro da lei ou fora da lei? Isso aí é uma condição que todos nós já sabemos. Porque quando os espíritos falam para nós, ó, nós fomos criados simples, ignorantes, para ser felizes. Em outra situação ainda colocam, o homem só é infeliz quando se afasta da lei. Então, um termômetro muito legal para a gente. Se a gente não está se sentindo bem, alguma besteira a gente fez. Pode ser até sem saber, mas alguma escolha errada a gente fez.
ou então é alguma consequência de uma escolha errada feita numa vida anterior, porque a gente também não pode descartar a influência espiritual nisso. Os espíritos vêm cobrar para a gente também. Mas é uma situação, porque enquanto a gente está de bem com a vida, é sinal que eu estou me relacionando bem com a minha consciência. Porque o que dá felicidade é isso. É a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro tem muito a ver do que a gente acredita no que é a vida realmente. E isso tem tudo a ver. Então, se nós formos botar a relação entre o que eu acredito na vida, aqueles diversos estágios que nós colocamos inicialmente, com o resultado final, como cada um que tem esses diversos pensamentos reagem ou agem na hora de prestar uma homenagem ao desencarnado. Exatamente isso. Aquele que valoriza muito a vida material, ele vai querer mostrar materialmente o quanto ele preza aquele ali, independente dos motivos. Mas ele vai querer demonstrar exteriormente o que aquilo ali significou para ele. Agora, é claro que tem algumas regras que a gente não pode fingir que não existem. Por exemplo, se o indivíduo tem uma posição de líder de governo, aí a gente vai falar até que já tem todo um mecanismo ali marcado, um procedimento, um ritual que você tem que cumprir, independente do que o fulano foi. Então, exteriormente, nós vamos ter, primeiro nível, aquele nível dos grandes funerais, aquilo que segue o ritual referente à posição do indivíduo. Então, você tem lá o Papa, que é uma autoridade religiosa, você tem os governantes, todos esses que têm um cargo oficial, tem uma cerimônia oficial que segue diversos ritos. Nas Forças Armadas, todas que tem um ritual que a gente vê nos filmes, quem não foi como eu não fui, a gente observa nos filmes todos aqueles rituais de despedida do indivíduo. Mas isso aí é o exterior. Tem um outro nível de cerimônias que a gente tem visto muito, que é de pessoas famosas. Não autoridades, mas pessoas famosas. E que aí você tem uma variedade de expressões que não tem como a gente identificar. Porque tem aquele, vamos dizer assim, se coloca um funeral, uma cerimônia de velar o corpo até durante muito tempo para dar a oportunidade das pessoas se despedirem do fulano. Aí você olha para o lado de cá, vamos olhar materialmente falando o que ocorre. Uma aglomeração de pessoas, quando as pessoas são artistas, famosos, fãs, e que vão ali e expressam o seu sentimento de diversas maneiras possíveis. Cantam, se for cantor, e choram, uns se desesperam, faz algumas coisas ali que, assim, nós não estamos julgando, estamos observando a diferença de comportamentos. Mas isso aí é o que está por fora e o que a gente vê. Aí vai falar assim, como isso repercute para o espírito? Aí vamos ter que analisar olhando para o nível espiritual dele. Se o espírito ainda é um espírito que não tem muita, vamos dizer assim, elevação espiritual, e aí nós não estamos falando do comportamento moral só não, falando de espírito elevado ou não, que isso tem a ver com fisicamente ocorre a mesma coisa com todo mundo. O desligamento, depois da morte, você tem um momento de perturbação, que é aquele momento entre você sair daquele estágio de desprendimento até retomar a consciência. Mas isso vai de frações de segundos a séculos, dependendo da condição do espírito. Então, se o espírito estiver presente ali, desprendeu e está presente, ele vai estar observando todas aquelas reações
E aí, como vai bater nele? Depende. Se você vê, olha só, vamos partir para o sentimento que seja recíproco. Se eu gosto de todo mundo que está aqui, e eu estou desencarnando, e observo o desespero em cada um de vocês, como é que você vai reagir para mim? Em mim, não para mim, né? Eu vou observar, eu vou ficar triste, porque eu vou falar assim, meu Deus do céu, todos desesperados. Eu vou sofrer se o meu sentimento também for bom por vocês, eu vou sofrer, que eu vou falar, caramba, todas as pessoas que eu gosto e gostam de mim estão lá tudo desesperadas. Então, não é por aí, por essas expressões, que o espírito vai ficar calmo. Agora, se ele observar uma tranquilidade, aí não tem a ver com o que a pessoa fala ou com o que ela faz externamente. Vai ter a ver com o que ela está jogando para fora de sentimento. Porque a pessoa não precisa estar chorando, não precisa estar desesperada ali. Mas ela está quieta assim. Mas ela está com uma posição de respeito. E o espírito vai notar o que ela está emanando. De sentimento bom, ela pode estar assim, meu Deus do céu, pô, que legal. Essa pessoa fez muito bem para mim, foi legal comigo, né? Aquilo ali sente. Então, qualquer sentimento bom, o espírito absorve. Ah, você vai falar assim, mas isso se ele estiver presente, mas a maioria de nós não vai estar presente. Vai estar ali adormecido, anestesiado, com processo de desligamento ocorrendo, mas aí também absorve. Sintonia. A vibração que está ali no ambiente, inclusive, pode dificultar a saída do espírito. Então, eu vou contar algumas coisas práticas para a gente ligar aos fatos que ocorrem durante esses funerais e entender o quanto é importante a postura de sentimento, independente da postura externa, de como isso bate no espírito. Há situações que quase todo mundo aqui deve ter passado ou ouviu alguém dizer. A medicina pode não conhecer, não precisa ser médico espírita, mas todos eles sabem da famosa melhora da morte. Todo mundo já deve ter escutado isso. Mesmo os caras que não acreditam, não têm nem noção de espiritismo, de imortalidade da alma, não acreditam em alma, não acreditam em nada, mas eles sabem que é o quê? É aquele momento em que o espírito dá uma levantada, aí todo mundo, vamos tomar banho, vamos para casa jantar. É a hora que eles aproveitam e corta os laços todos. Porque está todo mundo ali, e eu já passei isso na minha família. Um tio estava de cama e tem um primo meu que é médico. Naquela época ele estava começando a fazer residência e estava começando a conhecer o espiritismo, até através de mim. Levei ele lá para o Leon Denis, começamos a estudar, encaixei ele lá no estudo. Aí ele estava lá, estava nesse dia, eu falei para ele, olha só, se ele der uma melhoradinha e o pessoal sair de cima, reza, hora que vai sair, não deu outra. Porque é o normal, não tem nem esse tipo de percepção mais material, não. Mas é o que ocorre. Então foi aquilo, estava todo mundo ali naquele negócio, e quando deu aquela melhorada, as pessoas foram tomar banho, foram em casa, porque estavam ali já há muito tempo, desencarnou naquela madrugada. Por que isso? Porque todo mundo que está ali, a gente fica naquela postura, poxa, não vai, não sei o que lá. A oração pedindo para ficar. E tem o contrário também. Está sofrendo tanto, seria melhor que fosse. Quer dizer, aquele pessoal que está focado ali para pedir para não ir, e outra ala que está focada pedindo para ir para não sofrer mais. Quem que está certo? Nenhum dos dois. Mais uma vez, a filosofia oriental nos orientando. O extremo nunca está certo. Então como é que a gente vai orar? A oração que Jesus nos ensinou, finalzinho. Seja feita a sua vontade. Porque a gente não sabe. A gente não sabe o que está ocorrendo ali.
Ali pode ser como os espíritos falam, vou antecipar para ele não sofrer. Aí os espíritos respondem a Kardec assim, peraí, mas e aquele segundinho ali pode evitar séculos de sofrimento, porque ele pode reconsiderar, se arrepender, e aquilo ali vai eliminar um monte de etapas que ele deveria passar depois para chegar àquela conclusão. Porque não adianta tu falar, faz isso. Se ela não acreditar, ela não vai fazer. Não vai fazer. Pode ter 300.000 informações ali, pessoas diferentes dando informação para ela. Se ela não acreditar naquilo, ela não vai fazer. Ela vai falar, tá legal, beleza. Vai virar as costas, não vai fazer. Por quê? Porque não se convenceu. Ninguém obriga ninguém a fazer nada que não queira. Isso é algo que é bom entender. Mas, acaba o habeas corpus para botar a culpa no obsessor. Não tem como ninguém nos obrigar a fazer algo que a gente não quer. Então, o máximo que a gente pode acusar o cara é de potencializar a vontade que eu tinha. Sabe aquele negócio de empurrar a ladeira abaixo? Mas eu já estava ali para descer. Então, não tem como culpar. Então, nesse momento, ali, não é nem eu segurar para prejudicar o trabalho do desligamento, e nem eu querer empurrar quando os caras estão fazendo tudo para o espírito ainda ter um momento ali de conscientização. Então, seja feita essa vontade. Não tem como nós derrogarmos uma lei. Não tem como. Se acontecer alguma coisa, é porque está dentro do cabimento da lei. A vida é aquilo, é X mais ou menos alguma coisa. Posso postergar? Pode, mas não é milagre. É porque a avaliação que os espíritos fizeram, olha, ainda tem combustível aí para ele aguentar, o carro ainda dá para andar mais um pouco, e o piloto precisa desse tempo para resolver mais alguns problemas, e por aí vai. Ou então é o seguinte, olha, era daqui a um tempo, mas o piloto está fazendo muita besteira, ele vai se prejudicar. O carro ainda dá para andar mais, mas vamos tirar esse homem daí para antes que ele faça mais besteira. E antecipa também. Mas tudo isso está dentro da lei, não é derrogação. Então vamos voltar lá. Então, nesse momento, é aquela mesma coisa que é o procedimento no velório, também assim. No velório, se eu estou ali com uma postura de ajuda, se eu tiver conhecimento do que está acontecendo, realmente é de ajudar, que os espíritos amigos possam auxiliar nesse desprendimento, que o fulano chegue no plano espiritual bem aparado. É esse tipo de coisa que vai ajudar. E ao contrário, se a gente ficar com aqueles comentários jocosos, com piadinha, com isso e aquilo outro, estou prejudicando o ambiente e vou estar prejudicando a condição do espírito ali. Aí uma outra situação, o desencarnado, como é que ele sente isso? Tem no livro Perda de Entes Queridos, aqueles irmãos, Drauzio e outro, eu não lembro o nome, mas são os dois irmãos que desencarnaram no acidente, e a mãe deixou o quarto deles como estava. Ia lá todo dia, ficava aquela lembrança, aquele negócio todo. Um dia eles conseguiram, depois de um tempo, através de fenômenos mediúnicos, chamar a atenção da mãe. E um dia chegaram a falar assim, olha, cada desespero desse, cada momento de desespero desse que a senhora coloca, são fardos venenosos que chegam a nós. Ou seja, os pensamentos emitidos, eles vão chegar ao espírito. Se ele tiver, por exemplo, num caso que a gente está falando dos funerais, se não for naquele momento, o espírito não tiver, fica ali, porque ele vai sentir em algum momento. Da mesma maneira a prece. Isso vale para o bem ou para o mal. Porque quando a gente fala assim, se eu orar e o fulano não receber agora, porque estava fora de sintonia, um dia ele vai receber. E vai ser um refrigério para ele. Fica acumulado num lugar, em algum local. É teu. E você vai conseguir acessar quando estiver naquela faixa vibratória. Então é algo que a espiritualidade, a gente não pensa muito nisso. Quando emite alguns pensamentos desavisados, quando a gente não está vigiando,
o quanto aquilo ali pode ser bom, se o pensamento for legal, ou prejudicial para um espírito desencarnado. A gente ainda não tem muito essa, não é certeza, porque certeza a gente tem, mas assim, não tem a vivência. Por isso que o trabalho mediúnico, os espíritos falam que a mediunidade é um bom instrumento de auxílio para o progresso, e o médium às vezes não valoriza, a gente às vezes não valoriza isso. Por que que eles falam isso? Porque antecipa a vida espiritual para nós. Antecipa assim, eu estou vivendo uma vida material, estou encarnado. Então esse contato com o plano espiritual constante vai fazer com que eu tenha essa visão do mundo espiritual, de como funciona. Uma vez nós estávamos numa viagem do grupo Leopoldo Machado, lá no Leon Denis, que é um grupo de divulgação externa da doutrina espírita. E nós estávamos em Pains, uma cidade lá de Minas, e que a gente ia de 3 em 3 meses e ficava uma semana lá. Na época, o trabalho que eu estava fazendo permitia, dava para fazer isso. Então, eu lembro que nesse dia, na viagem para lá, a gente ia em um dia, saía daqui de manhã cedinho, chegava lá ao entardecer. Dava umas 6 horas e pouco, 7 horas de viagem, a gente já parava para almoçar, não ia naquela afobação, não. E eu cheguei lá na cidade com um problema no farol do meu carro. Nós viajamos de dia, mas a gente ia andar por lá de noite. Fui numa oficina. Aí fui eu e o Aristeu, que era um médium, um dos médios do grupo, e que ele, nessas viagens do grupo, ele que dava as mensagens do plano espiritual. E nós tínhamos um culto do lá toda terça-feira, que foi até o Jajá que botava. O grupo era do livro Leon Denis, aquele que ele fala da natureza, meu Deus do céu, Grande Enigma, toda terça-feira. Aí era a segunda que nós chegamos lá, fomos na oficina. Aí estava eu e o Aristeu, esperando o cara mexer lá. Eu lembro, eu estava sentado assim de lado no banco do carro, com as pernas para fora, porta aberta, e ele aqui. E o cara mexendo lá, a gente conversando. Aí o que acontece? A gente, o Altivo tinha desencarnado, não tinha tanto tempo assim não. Mas a gente estava conversando, poxa, a gente aproveitou. E a gente contando as nossas relações com ele, e eu até estava falando, falei, pô, eu podia ter aproveitado mais, porque na época a gente começou a fazer os estudos lá na terça-feira, nas obras de André Luiz, fiquei mais próximo. Mas aí depois eu viajei a trabalho, e perdi, e ele contando também as situações dele, mas qual era o lance ali? A gente sentindo falta, a gente falando, poxa, mas ainda bem que teve, que é um espírito que nos ajudou e tal, mas a gente sempre tem aquele gostinho de quero mais. Foi conversando ali, na oficina, hein? Aí, pô, ele falou, terça-feira, no dia seguinte, teve o culto. No final do culto, quem se apresentou através do Aristeu? O Altivo. Exatamente o que ele falou, a gente não esperava, ele sensibilizado com aquela conversa despretensiosa que a gente estava expressando, a saudade que a gente tinha dele positivamente, sem desespero, sem nada. E também, tu imagina, a gente estava falando bem. Se a gente estivesse falando mal, e a gente não percebe isso, né? De às vezes estar numa postura assim, e não considerar como vai bater no espírito desencarnado. Isso vale para espírito encarnado e desencarnado. Aí vai então um negócio muito mais grave que a gente faz no dia a dia. O quanto de lixo de pensamento a gente joga na psicosfera terrestre, em cima de político, em cima de técnico de futebol. Olha só, as menores coisas, do motorista que não parou para a gente na hora que fez sinal, no cara que no ônibus ou no metrô ou no qualquer coisa aí passa por você e te empurra porque ele está com pressa, que está atrasado, o cara que te fechou no trânsito. Nós estamos botando para fora o nosso destempero, e a gente acha que isso, como o pessoal fala, palavras o vento leva. Leva não leva nem o pensamento.
Levar no sentido de dispersar, não. Leva para o destino em que nós enviamos. E vai ter repercussão lá de lá. Olha a consequência desse negócio todo. A gente tem que pensar o seguinte: nós não estamos isolados. O que a espiritualidade fala para nós? Nós pecamos por pensamentos, palavras e atos. Será que, vou falar um negócio leve, tu está lá na madruga, vendo aquele filmezinho, aí tu lembra que tem o último pedaço de pizza e o restinho da Coca-Cola na geladeira, que o pessoal guardou para amanhã. Aí você vai lá sorrateiramente, pega aquele último pedaço de pizza, dá uma requentada, tira a Coca-Cola e... Não estás sozinho. É um Big Brother espiritual. Não tem. Não há nenhuma ação que não tenha testemunha. Lembra lá de Jesus? Uma nuvem de testemunhas. Eu estou dando esse exemplo bobinho para a gente não vou rememorar as coisas, as besteiras que a gente faz. Mas aí vamos pensar assim, aquele colega de trabalho que a gente está mexendo os pauzinhos lá por trás para puxar o tapete dele. Aí tu encontra com ele, te olha com a cara feia, aí tu fala, por que fulano está com essa cara para mim? Não sabe por quê. Nem ele sabe. Mas isso tudo é transparente. Os espíritos encarnados não estão observando? Eu tenho guia espiritual? Tenho. Tenho espírito que gosta de mim? Tenho. Ele também tem. Ela. Todo mundo tem. Espírito que ainda está preso aqui na Terra, assim, fuçando as nossas vidas, é espírito superior? Podem ser bonzinhos, gostar da gente, mas quem ainda está preso aqui, e não foi para o plano espiritual, que morreu e não desencarnou, ainda está no nível terra-terra. Aí, meu amigo, chega para o guia dela, tu não sabe da maior, cara. Tem um fulano lá que está prejudicando. Aquele desgraçado, aí durante o sono, o guia dela vai chegar, Nayara, cuidado com o Paulo. Ele está puxando teu tapete por trás lá. Aí ela volta para o corpo. Esquece. Mas o preguinho que foi batido lá ficou. Ela, sem saber, inconscientemente, vai mandar aqueles pensamentos para mim. E eu vou sentir. Aí também, né, uma cara de não sei de nada. Por que fulana está assim comigo? Sabe aquele negócio? Eu não sei porque estou batendo, mas tu sabe porque está apanhando. É aquilo. Porque a condição a gente não... É uma coisa, eu estou enganando uma pessoa. Um parente dela que está desencarnado. Vai gostar? Vai fazer o que comigo? Obsidiar. Aí depois eu digo, estou sendo obsidiado porque eu sou tão bonzinho. Não passa. Então, essa comunicação, se a gente entender como ela ocorre, e ela ocorre, a gente vai valorizar mais a nossa postura, mesmo que não seja por palavras, mesmo que seja por pensamento. Porque nós podemos estar ajudando ou prejudicando um evento desse. Que nós estamos extrapolando para tudo na vida, porque não adianta só a gente pensar, não, quando eu estiver lá no velório, em alguma cerimônia fúnebre, eu vou me comportar assim, porque eu vou estar prejudicando. Não, eu vou estar prejudicando qualquer um com pensamento desequilibrado em qualquer momento da minha vida. Então eu tenho que me disciplinar. Por isso que o estudo da doutrina espírita, ele é essencial.
Exatamente para valer aquilo, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vai libertar, por quê que vai libertar? Porque se eu entender a regra do jogo, eu tenho mais possibilidade de jogar corretamente. E você vê, são coisas que atingem o espírito. A gente pode estar vendo que o carro não está funcionando direito, mas o motorista está. E as reações são exatamente disso. Então, nós não podemos pecar por isso, porque nós não temos a ignorância para nos tirar a responsabilidade. Nós já sabemos que isso ocorre. Então, eu tenho que estar muito mais atento ao pensamento que eu emito. Eu tenho que estar... é difícil? É difícil para burro. Se fosse fácil, a gente não estaria preso aqui na Terra ainda, ou pelo menos a Terra não estaria nessas condições que está hoje, como ainda sendo um planeta de provas e expiações. Mas a gente tem... Tudo começa com o pensamento. Tudo começa no pensamento. Quando a gente, por exemplo, assim, tem uma reação explosiva, aquilo ali não começou naquela hora. Aquilo começou com a minha elaboração de como eu absorvo aquilo ali. O que eu pensei quando o indivíduo me ofendeu? Como eu elaborei aquilo ali? Então isso aí é treinamento, é preparo. Se você vê, quando a gente escuta alguma coisa, em qualquer situação, ou lê um noticiário, e aí o noticiário, para quem gosta, tem de tudo para te desestabilizar. Tu pode escolher política, pode escolher a violência, pode escolher qualquer coisa. Que você tem ali sempre manchetes que você vai ler, você fala, meu Deus do céu. Você, quando lê aquilo ali, você já tem vontade de xingar meia dúzia, no mínimo. Por conta daquele quadro que você está vendo. Mas, como a gente sabe a consequência disso, e aí a responsabilidade é você, opa, é aquele negócio, vem à vontade. Isso a gente não pode evitar ainda. É como os espíritos falaram para Kardec na pergunta que ele fala assim, ó, por que a um homem de bem chega a pensamentos desequilibrados? Ele fala, é para te testar. Então ele fala assim, ó, o passarinho pode pousar, mas não pode fazer ninho. Ou seja, sabe aquele negócio que vem, sai para lá, sai, e é isso que a gente tem que aprender a fazer. Chegou esse pensamento, que pode ser de várias origens. Pode ser externa, mas pode ser anímica também, pode ser a minha própria reação como espírito. Mas não interessa de onde vem, por isso que a culpa nossa está a partir do momento que eu tenho adesão a isso. Não interessa de onde veio, porque pode ter vindo até de mim mesmo como espírito. Mas eu tenho que refutar o mais rápido possível, não deixar fazer ninho. Então, veio aquele pensamento ruim, opa, peraí, aí cada um vai se treinar para fazer, como eu vou sair disso? Não é? Vá, lê uma página do Evangelho, entre em prece, faz qualquer coisa, mas faz qualquer coisa. Até um sai para lá, não vai me pegar não, show. Vale. Porque nós estamos falando de mudar de sintonia, de tirar, de não ficar naquela estação para a gente absorver aquilo ali. E o perigo ainda é o seguinte, qualquer tipo de pensamento que apareça, sempre a gente vai ter parceiros. Interessante, né? Quando é para coisa boa, parceria é difícil para caramba. Quando é para fazer besteira, o que acontece de não, é isso mesmo, vamos lá, que ajuda. Então, é um recado para a gente, no orar e vigiar, e nessa manutenção de equilíbrio. Então, você vê, quando os espíritos falam, vão para o velório, para o funeral, vai até que horas? 10 para as 6. 10 para as 6. Quando os espíritos falam para a gente assim, entre em prece. O entrar em prece é o quê? O que é a oração? É uma maneira de eu me ligar com Deus, com a espiritualidade. Exatamente por quê? E ela tem que ser sentida. O sentida não é melado, não.
O sentido quer dizer o seguinte: é aquilo que você quer? Não interessa como você está falando. Igual aquela prece lá do João: Pai, preto está aqui. É a disposição que ele tem de se colocar naquela postura. Não é pelas palavras que eu envolvo aquele sentimento, é pelo sentimento em si. Então, a minha vontade. Se eu chegar ali e realmente querer, eu vou ter ajuda. E uns têm aquele negócio: não consigo meter meu pensamento ali naquela reta, focar. Pego uma página e vou ler. Por quê? Eu lendo, mas não pode ler sem pensar. Tem que pensar naquilo que está lendo. O que é isso que eu estou lendo? Se você passar pela porta à direita, eu tenho que estar pensando, a porta à direita é aquela que está ali. Por quê? Porque se eu não estiver lendo assim, o meu pensamento não está se deslocando. Eu não estou mudando de sintonia. Por isso que não adianta. Eu rezo e não adianta nada. Mas como você está rezando? Você está simplesmente repetindo aquilo ali? Ou está focando o teu pensamento para se ligar em algo melhor? Esse é o sentido. Então, sempre as homenagens, elas vão ser bem recebidas para os espíritos, desde que seja de bom coração e que sejam por bons atos. E aí vamos lembrar como a gente começou. Vai chegar um dia que nós realmente vamos ter nesses funerais representações reais de agradecimento àqueles espíritos que estão voltando à prata espiritual, não pelos rótulos que eles têm da humanidade, mas pelo bem que eles fizeram para a humanidade. Esse vai ser vamos dizer assim, o final, ou o objetivo final, ou como se vai dar os funerais, quando nós passarmos de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, não é mesmo? Obrigado, Paulo, por mais uma palestra educativa e doutrinária. Agora, segunda fase da nossa tarde, momento dos passes. Os médiuns, por gentileza, posicionem-se. Senhor Jesus, chegamos ao momento dos passos. Pedimos, Senhor, que os bons espíritos que estão aqui presentes, ao lado dos médiuns, nos tragam seus fluidos de paz, de harmonia e de cura. E assim, Senhor, pedimos a sua permissão para o início do momento dos passos. A beneficência, meus irmãos, é a prática, a virtude de fazer o bem. É a ação de realizar benefícios ao próximo. A beneficência é sinônimo da caridade. E o Evangelho de Jesus nos convida e nos alerta diariamente para a prática da caridade, por dois motivos muito claros e específicos. O primeiro é que sem a caridade não há salvação. Então, se quisermos chegar ao Pai, precisamos praticar a caridade. E segundo, porque a felicidade tão desejada por todos nós só é experimentada através da ação do bem. A felicidade legítima de Deus, a felicidade eterna, só é vivenciada quando praticamos a caridade. Na mensagem do Evangelho, Adolfo inicia a mensagem nos dizendo: a beneficência vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ou seja, não devemos buscar a felicidade nas coisas materiais, porque elas são perecíveis, passageiras e temporárias. Para que não saiamos dessa vida com a sensação, com o remorso
do sentimento de indiferença ao próximo, com o remorso de não termos construído nada de legítimo na seara de Deus, porque a felicidade do cristão está na satisfação do dever cumprido. E todos nós, meus irmãos, temos deveres e compromissos com o Mestre Jesus e com o próximo. O Evangelho nos pede para irmos ao encontro dos infortúnios ocultos, porque são os mais dolorosos. Quantos irmãos necessitados de um alívio de ordem material e de ordem espiritual? Toda a moral do Cristo, meus irmãos, está resumida na prática da caridade. Paulo, na sua carta a Coríntios, coloca a caridade como principal virtude quando nos diz: ainda que tivesse a linguagem dos homens, dos anjos, ainda que tivesse o dom da profecia, se eu não tiver caridade, nada sou. Então, meus irmãos, que possamos nos espelharmos nesses grandes exemplos, a começar por Jesus, nosso Mestre, que no maior ato de caridade expressado por nós, se fez semelhante ao homem para nos ensinar o caminho. Que possamos, meus irmãos, servir ao nosso Mestre como Ele merece. E Ele merece que nos esforcemos com a prática do amor ao próximo, com a prática do amor ao bem. Que Jesus nos abençoe e inspire agora e sempre. Que possamos aproveitar a oportunidade que a nossa Casa de Amor, CEAP, nos oferece com a prática do amor ao próximo, a prática no bem. Temos aqui o trabalho na obra social com os irmãos necessitados. Que possamos, irmãos, fazer o bem aos nossos irmãos, ao próximo, porque esse é o nosso dever como cristãos. Se seguimos Cristo, se nos intitulamos cristãos espíritas, precisamos praticar o bem. Senhor Jesus, querido amigo, muito obrigado por mais uma tarde de estudos, de passes e de palestras aqui no CEAP. Muito obrigado, Senhor. Obrigado aos espíritos guias de nossa casa que nos ampararam e que nos intuíram. Obrigado ao Tivo Panfiro, Allan Kardec, Leon Denis, ao próprio Espírito Adolfo, que foi a passagem hoje lida do Evangelho. Muito obrigado pela paz e pelo equilíbrio que podemos ter nesses breves momentos em sua presença, Senhor. Pedimos, Senhor Jesus, que ao retorno aos nossos lares possamos ir em segurança, em equilíbrio e protegidos por Ti. Assim, em Teu nome, Senhor, em nome do Teu amor e, sobretudo, em nome do amor de Deus por todos nós, pedimos a permissão para o término dos estudos dessa tarde de hoje aqui no CEAP. Que assim seja, Senhor.